Bem, para já falar um pouco mais sobre o pensamento político econômico do autor, Roberto Campos, ele em sua adolescência, em sua juventude, era um defensor do socialismo e após ele ir morar nos Estados Unidos então para realizar seus estudos, ele passou a acreditar tanto nas ideias liberais como na economia capitalista de livre mercado. Ele vai ver a importância disso não só na economia, mas também no campo político. Bem, dentre algumas frases que o autor deu em uma entrevista, ao Conexão Roberto Dávila, mini documentário do TV Senado, a gente pode citar aqui, abre aspas, verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo, torna apenas o mundo mais autoritário. Outra frase, o mercado é a democracia permanente em que cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. E uma terceira, a mais cruel das fomes, talvez a maior que a fome física, é a fome de liberdade. Isso é o que se encontra nos regimes capitalistas ocidentais. Bem, então, vendo essas três frases, é possível ver que o autor ele não está se preocupando apenas com a economia, apenas com qual sistema econômico está sendo utilizado. Ele está muito preocupado também com a questão política, principalmente da liberdade e do poder individual. Bem, já que no cenário brasileiro o autor ele criticava a grande estatização das indústrias, grande intervencionismo estatal e acreditava que liberalizar essa economia seria uma solução para o desenvolvimento brasileiro. Ele acabava comentando que o Estado tinha deixado de ser um Estado provedor social para ser um Estado industrial, ou seja, um Estado indutor da industrialização. E, enfim, ele vai dizer que a gente só vai se livrar deste capitalismo de Estado quando se houver um capitalismo liberal. Bem, na questão de envolvimento político, então, ressaltando mais alguns papéis importantes do autor, ele assessorou Vargas no anteprojeto da Petrobras. Então esse anteprojeto ele não previu um monopólio estatal, que acabou se modificando posteriormente. Participou do plano de metas do governo JK. Foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos no governo João Goulart. Em 64, então, ele apoiou os militares na deposição de João Goulart e assumiu o Ministério do Planejamento pela indicação do próprio Castelo Branco. E em 74 ele foi embaixador em Londres pelo governo Geisel. E enfim, aí ele foi o primeiro a votar no impeachment de Collor, isso enquanto ele era deputado federal pelo Rio de Janeiro. Enfim, para finalizar então um pouco sobre esse autor, ele afirmou que, ao final de sua carreira, ele afirmou que a economia brasileira ela vivia um processo de falha em criar um estado de desenvolvimento sustentável. E, enfim, ele acaba falando que que o país está longe demais da riqueza atingível, perto da pobreza, e ele, no fim de sua carreira política, ele fala que ele estava triste porque ao fim de sua carreira política ele ainda encontrava no Brasil os mesmos problemas do início de sua carreira. Então ele acabava vendo que as coisas não estavam mudando. E, enfim, essa foi a grande participação do Roberto Campos na economia. Ele foi um dos grandes defensores do liberalismo clássico. E, além disso, então, para finalizar, além da economia, ele era apreciador de música, literatura e arte. E, enfim, ele gostava de escrever alguns ensaios sobre essa política e sobre a economia também. E ele falava disso, desses temas como
economia brasileira, economia mundial, o liberalismo, as liberdades individuais. E, como consequência disso, no ano de 1999, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Algumas das entrevistas que são interessantes para quem quiser conhecer um pouco mais o autor é a entrevista que ele deu ao Roda Viva, no ano de 97, a Conexão Roberto Dávila, também no século passado, e um mini documentário sobre Roberto Campos na TV Senado. Bem, inclusive, esse mini documentário foi utilizado como referências das frases do autor. E, enfim, esse é o apanhado geral sobre Roberto Campos, e ele foi um grande economista e também muito ativo no campo político, né? Muito mais do que um escritor, muito mais que um economista no campo da academia, ele foi um economista que atuava muito no campo político. Então este é o trabalho sobre Roberto Campos.